A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é motivo de alegria e satisfação de podermos atendermos esse chamado. Chamado esse que não foi só do irmão Moisés, nosso diácono Moisés, mas um chamado e um convite de Deus, podendo trazer uma palavra de conforto, uma palavra de exortação e ao mesmo tempo uma palavra de ânimo, porque os dias são maus, mas nós sabemos que com o Senhor nós passaremos tudo, como foi louvado aqui nos hinos, que nós somos mais que vencedores, crendo em Jesus. Para não ficarmos em nossas palavras, nós iremos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o 27, que diz assim: Perdão, é o Mateus 25, do 1 ao 13. Desculpe, irmãos. É Mateus 25, do capítulo 1 ao verso 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concede, de podermos falar aqui um pouco da Tua palavra. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça e eu desapareça. Mas que seja tudo para a Tua honra e a glória do Teu santo nome. E a todos quantos estão ouvindo, tanto no Face quanto no Instagram, sejam, Senhor, impactados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema dessa reflexão, nessa noite, nós pensamos em dar um tema bastante conhecido e prático. Eu vou subir, que tem por título: Eu vou subir. Você vai? Baseado nesse texto, irmãos, nessa parábola de Jesus, que Jesus tinha por costume, nas suas mensagens, nas suas palavras que ele dava para as multidões, para aquelas pessoas que o seguiam, ele gostava muito de trabalhar com parábolas. Parábolas tão somente eram histórias, não histórias fictícias, mas umas histórias que teriam e tinham um fundo de verdade. Histórias que eram bastante conhecidas, porque era algo costumeiro do dia a dia de cada pessoa. Então ele narrou aqui uma história baseada em um casamento ou uma festa de casamento, que tinham costumes
de ter as virgens, as noivas, né, tinham o costume de se prepararem com as suas lamparinas. Lamparinas essa que há algum tempo, principalmente aqui no sertão, onde não existia energia, ou até hoje ainda tem cantos que não tem energia, que usam aquele lampião que vocês conhecem, que hoje ainda se usa, alguns locais ainda se usam, colocam-se o que? Querosene, né? Ou álcool. Mas nesse tempo eles usavam azeite, que era o óleo, né? O óleo de oliva, o azeite. E tinham o costume de as noivas se prepararem, ter suas lamparinas, os seus lampiões, e ter o seu azeite de reserva. Porque já imaginavam, porque poderia, qualquer momento, acabar. E interessante que nessa parábola, nessa história, eram 10 virgens, 5 prudentes, como foi lido no nosso texto, e 5 loucas, ou algumas versões de nércias, mas o mesmo significado. Ou seja, por que teve essa divisão de 5 prudentes e 5 loucas, ou nércias, ou imprudentes? Por quê, irmãos? Porque na realidade essas mulheres, elas tinham por obrigação, independente de ser loucas ou prudentes, elas deveriam estar com as suas lamparinas e os seus azeites com reserva. E o interessante é que era o costume de... Hoje é diferente, né? Nós sabemos que sempre no casamento o noivo chega primeiro e depois chega a noiva. Ou fica aquele suspense no ar, esperando, o noivo fica esperando a noiva no altar. Mas nesse tempo era costume não ser assim, ser as noivas se prepararem e esperarem o noivo chegar. E o interessante, irmãos, que nós vemos no texto, que as noivas, que eram para estar todas preparadas, que era para estar todas com seus azeites de reserva, com seus óleos de reserva, interessante que tinha 5 que não estavam com seus azeites de reserva. E o interessante é que o noivo, ele simplesmente demorou, porque como eu comentei no começo, que era costume, como hoje em dia é costume de o noivo chegar primeiro e ter aquele atrasinho normal da noiva. Às vezes a noiva atrasa meia hora, às vezes a noiva atrasa 1 hora, e tem casamento que acontece até a noiva atrasar 2 horas. Mas quando acontece isso, nós sabemos que é algo que aconteceu. Pode ter sido algum problema no carro, pode ter sido algum problema até mesmo com a noiva, no momento de ficar nervosa, numa maquiagem, alguma coisa desse tipo, e acaba atrasando. Mas nós sabemos que é algo que faz o suspense do casamento, exatamente aquele atrasozinho. Dificilmente nós encontramos um casamento, hoje em dia, de que a noiva chegue primeiro do que o noivo, ou que chegue exatamente naquela hora que o povo está esperando. Só chega um pouquinho de atraso, com 10 minutos, com 15 minutos, com no máximo 1 hora. Quando eu falei que acontece de passar 2 horas, é algo, como se posso dizer, até sobrenatural. Não é natural demorar tanto. Então nós vemos que nesse texto, o noivo, ele demorou, ele atrasou, talvez o horário em que as noivas estavam esperando. Nós vemos no texto também que as noivas, por motivo do noivo demorar ou se atrasar, elas dormiram, cochilaram e acabaram dormindo. E o interessante é que elas dormiram, mas nós observamos no texto que as prudentes, as 5 prudentes, com as 5 loucas também, todas as 10 dormiram. Mas sendo que as prudentes dormiram, descansaram, ou não aguentaram de esperar, acabaram cochilando, mas elas estavam com algo que as loucas não estavam. As prudentes estavam com suas lamparinas todas ok, com seus azeites de reserva, independente delas terem dormido, delas terem cochilado, mas elas estavam atentas, elas estavam ligadas, porque o seu material, o seu equipamento estava tudo ok. Até que, de repente, nós vimos que soou aquele grito: o noivo
vem, ou o noivo está chegando. E de repente se acordaram todas as 10, tanto as 5 prudentes e as 5 loucas. E sendo que quando a diferença se encontra em que as 5 prudentes se levantam com suas lamparinas e os seus azeites de reserva, tudo ok, tudo garantido. Porque se até então o noivo demorasse um pouco mais, elas teriam as suas lamparinas acesas até ele chegar. E quando vimos que, quando foi soado aquele grito, aquele clamor, dizendo, o noivo vem, que quando se acordaram às 10, nós vimos que as 5 loucas começaram a se aperrear. E começaram a pedir, olha, tu tem aí, tu pode me emprestar um pouco do teu azeite, porque pode faltar, e vai faltar, porque está se acabando. Mas o que é que as prudentes disseram? Olha, eu não posso emprestar mais, porque a gente aqui tá contadinho para nós. A reserva só é para nós. Agora o que eu posso dizer para você é que você vá lá, procure no comércio e compre. E acho que dará tempo para você comprar. E elas saíram achando que iria dar tempo para comprar e encontrar, né, baseado no horário talvez, no horário tarde, talvez se iria encontrar um pouco de azeite em algum local para se vender. E o texto fala que elas saíram para comprar. E nesse momento em que elas saíram para comprar, já era tarde demais, ou já foi tarde demais, porque o noivo ele chega. E quando ele chega, as 5 prudentes que estavam com seus azeites, tudo ok, ele fez, vamos para a festa, vamos para as bodas, vamos começar o casamento. E ele entra no local reservado para o casamento e as portas se fecham. E logo após, com o tempo, algum tempo depois, chegam as loucas, elas voltam. Por que ela leva esse título de loucas? Porque elas não foram preparadas, elas não foram prudentes, elas não ficaram atentas. E elas chegaram e disseram, pronto, eu estou pronta para entrar. Abra aí que eu também faço parte do casamento, também sou uma noiva, eu também sou as noivas que querem participar desse casamento. Mas nós vimos aqui que no texto, no verso 2 diz assim, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. No 11 diz, e depois chegaram também a outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Elas pediram para que aquela pessoa que estava tomando conta ali da porta abrisse para que eles pudessem participar, mas já era tarde demais. E o noivo respondeu, não vos conheço. E no 13, no último, diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola, irmãos, ela narra a história de um casamento, como nós estamos falando, em que 5 virgens estavam preparadas e 5 virgens não estavam preparadas. E o que quer dizer isso, as virgens prudentes? As virgens prudentes tão somente, irmãos, amados amigos que estão ouvindo, que estão vendo aí no Instagram, que estão vendo no Face, é que significa, irmãos, simboliza a igreja que está preparada. Que igreja é essa que está preparada? A igreja, eu e você. Aquela que está com a sua lamparina acesa, que tem azeite de reserva. O que é azeite de reserva, irmãos? Para o crente, é a busca ao Senhor, a leitura da palavra, a oração, a consagração. Esse é o azeite de reserva, que todos nós devemos estar com esse azeite de reserva. Enquanto as loucas são aquelas pessoas ou aqueles irmãos e que não estão com o seu azeite de reserva, estão vivendo de forma que não tem agradado ou não agrada ao Senhor. Talvez pense assim, eu vivo desse jeito, mas Deus sabe o meu coração, Deus sabe como eu estou, mas não é bem assim, irmãos. Nós devemos estar sempre buscando ao Senhor, como diz lá em Isaías capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E nós sabemos
que Jesus, ele está perto de nós. Mas quando esse texto fala que enquanto ele está perto, é porque ele está ainda, o Espírito Santo está conosco. Mas vai chegar um tempo em que ele vai vir como esse noivo e vai levar a sua igreja, vai levar os irmãos, as virgens prudentes para o céu, e aquelas que ficarem não vão ter mais a oportunidade de entrar nas bodas, não vai ter mais a oportunidade de entrar no casamento. Que casamento é esse, irmão? Que casamento é esse, meu presbítero? Esse casamento é tão somente a festa em que nós iremos participar, todos nós que formos arrebatados com Cristo. Nós iremos para as bodas celestiais, nós iremos participar da grande festa no céu, com nossos amigos, com nossos irmãos, todas quanto aquele que Jesus salvou. Mas, irmãos, essa palavra é uma palavra de exortação. Não, irmão, essa palavra não tão somente é uma palavra de exortação, mas é uma palavra para nós ficarmos atentos, nos chamando a atenção, porque nós sabemos que os dias são maus, a volta de Jesus está próxima. Jesus está às portas. Nós sabemos que os sinais eles estão se cumprindo. Filho contra pai, pai contra filho, guerra, rumores de guerra. Ah, irmão, mas isso aí eu já ouvi falar há muito tempo. Mas hoje nós estamos ouvindo mais com frequência. A palavra também nos diz que quando o mundo todo conhecer a palavra, aí sim chegará o fim. Mas nós estamos, irmãos, avançando. Nós temos vários missionários, independente das denominações, das igrejas, estão aí pregando a palavra. Estão aí em outros países, estão aí em países que as portas têm sido fechadas para o evangelho, mas lá tem missionário nosso que está lá lutando, que está lá pregando, até preso, em prisão, apanhando, sendo torturado, mas não tem negado a Jesus. E tudo isso, a palavra de Deus já nos alerta lá em Apocalipse, que os mártires, quantos mártires hoje nós temos, quantos missionários que estão sofrendo, que estão dando a sua vida e o seu sangue por amor de Jesus, mas para que o evangelho ele avance, e o evangelho tem avançado. E nós sabemos, irmãos, que o povo de Deus ele está crescendo, e nós sabemos também que a palavra de Deus nos diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós sabemos, irmãos, que os dias estão chegando. Nós estamos caminhando para o fim. Nós não devemos confiar na política. Nós não devemos confiar nas coisas da terra. Não devemos confiar no homem. Porque nós devemos confiar em Deus. Nós devemos olhar para o alto. E o alto se chama Deus. O alto se chama Jesus. Porque Ele está às portas. Nós sabemos, irmãos, que nessa parábola, Jesus, ele quis tão somente nos mostrar de que como nós somos fracos, como nós andamos despercebidos, nós devemos andar atentos, nós devemos andar vigilantes, porque como foi falado aqui no capítulo 13, no verso 13, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Nós sabemos que esse texto está falando que nem Jesus sabia a hora. Só quem sabe a hora é o Pai, nosso Deus, o Pai Celestial. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. Mas uma coisa é certa, Ele diz: ficai atento aos sinais. E os sinais estão se cumprindo. Nós sabemos, irmãos, nós já passamos por uma pandemia, uma pandemia mundial, em que todos tiveram que ficar em suas casas, todos tiveram que usar aquelas máscaras, todos tiveram que ficar presos, sem poder sair, porque com medo de pegar ou de transmitir a doença. E você viu que essa doença, ela atingiu mundialmente. Mas ali não foi aquilo ali passou, ou está passando. Nós sabemos que aquilo ali foi tão somente o princípio das dores. O princípio das dores de parto. Lá em Mateus capítulo 24 fala sobre isso, as dores de parto. Que assim como no tempo de Noé, onde casava e dava-se casamento, assim será a volta de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que os sinais eles estão se cumprindo. Essa palavra, irmão, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de exortação, é uma palavra que nós devemos estar atentos, vigilantes, porque as coisas estão acontecendo e muito rápido. Nós sabemos que alguns países como a China, alguns países como
a Rússia e outros países que nós sabemos que são países que têm procurado, que têm cercado os cristãos, que têm perseguido os cristãos e que têm até mesmo matado os cristãos, vai chegar também aqui no Brasil, irmão. Ah, irmão, que palavra, isso aí é para nós ficarmos com medo. Não, não é para ficar, não é para nós ficarmos com medo. É para nós ficarmos atentos, porque mesmo que um dia chegue, e que vai chegar, e que as portas, entre aspas, das igrejas, dos templos, se fecharem, e dizer, aqui não pode haver culto, não vai haver mais culto, nós iremos nos reunir de todo jeito, assim mesmo lá no passado, onde os cristãos, se não poderiam estar nos templos, eles se reuniam até mesmo no cemitério, eles se reuniam até mesmo em locais, em cavernas, mas se reuniam, e nós iremos continuar nos reunindo, falando da palavra, pregando a palavra, lendo pelo menos um versículo, cantando pelo menos um hino. Era assim exatamente que os cristãos antigos, que os primeiros cristãos faziam na perseguição. E nós iremos enfrentar, porque alguns cristãos, e nesses países, já estão fazendo. E nós iremos fazer. Então se prepare, irmão. Se prepare, porque quando chegar aqui no Brasil, quando chegar mundialmente, como se diz, aí nós vamos ver. Talvez, quando acontecer isso, nós já estivemos já com o Senhor, já arrebatado. Mas nós não sabemos, porque se iremos passar pela grande provação, grande tribulação, ou iremos ser arrebatados antes da tribulação. Alguns creem que vai ser depois da tribulação, alguns creem que vai ser depois da tribulação, o pós-milenismo ou o milenismo. Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar e ficarmos atentos, porque o Senhor Jesus, Ele vai voltar. E Ele não está dizendo aqui qual o dia, Ele não está dizendo qual é o ano, Ele não está dizendo qual é a hora, mas Ele está dizendo, eu vou voltar. E ficai atento aos sinais. E encerra aqui contando uma história que aconteceu numa certa igreja de um pastor que estava preparando a sua mensagem para pregar sobre a volta de Jesus. Então, tão somente ele contratou alguns músicos, alguns instrumentistas com seus instrumentos de metais, que alguns que não sabem o que são instrumentos de metais, sax, clarinete, trombone, esse tipo de instrumentos são considerados instrumentos de metais. Então ele contratou esse instrumento de metais para que quando ele terminasse de pregar a sua palavra, de pregar a palavra de Deus, aqueles músicos já estavam atentos, quando ele encerrasse, eles começassem a tocar. E ele acertou com esses músicos, acertou com esses instrumentistas, e eles ficaram todos na posição. No começo do culto, eles estavam todos ali, sentados ali na igreja, com os irmãos. Ninguém notou, ninguém se ligou que eles estavam preparados para, na hora depois da mensagem, eles começarem a tocar. E o interessante, irmãos, que nesse dia, neste culto, até milagre aconteceu. Estava ali também um deficiente na sua cadeira de roda, sentado na frente. E quando o pastor pregou, e quando o pastor, no final, ele chamou, o convite, a salvação, quem quer aceitar Jesus, ou não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Talvez Jesus, ele chegue até hoje, quando nós terminarmos esse culto. Nós não sabemos, como foi lido na palavra, não sabemos nem o dia nem a hora, no de repente, e ele vai chegar. E algumas pessoas levantaram, outras não, e ele fez, então, que Deus nos abençoe, e ele encerrou. Quando ele encerrou, começou, os músicos já tinham se posicionado nos 4 cantos da igreja, e começaram a tocar. E grande foi o barulho daqueles músicos, daqueles instrumentos, e que o povo, todo aquele povo que está dentro da igreja, começaram a se assustar e saíram correndo, inclusive aquele deficiente. Então nós vimos que até um milagre aconteceu, que até aquele deficiente começou, não foi um dos primeiros, mas foi um dos segundos, mas ele correu. E poucos ali que estavam naquela igreja, ficaram na posição, ficaram como as prudentes, lá na posição, orando, sabendo que Jesus iria levar. Então, irmãos, eu encerro aqui dizendo, talvez nessa ilustração, nesse teste que esse pastor fez, também serve de lição para nós. Talvez eu terminando essa live,
Jesus possa chegar. Talvez não hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou o ano que vem, ou daqui a não sei quantos anos, mas uma coisa é certa, irmãos, nós estamos nos caminhando para o fim. Agora, o fim para aquelas pessoas que não foram prudentes, mas para nós que estamos procurando ficar na posição, ser prudente, atentos, para nós não vai ser o fim, mas vai ser um começo de uma grande vitória. A vitória não é aqui na terra. A vitória não é algo que você conquista aqui na terra. Aquilo que você conquista aqui na terra é bom. Foi seu esforço, foi sua luta, é importante. Mas nós devemos não nos apegarmos com as coisas dessa terra. Porque tudo que está nesta terra, ela vai ficar aqui nessa terra. O que nós devemos estar atentos e nos preparar, porque a nossa vida, o nosso espírito, o nosso ser precisa estar pronto para estar com Deus. Porque a nossa casa não é aqui. O nosso lugar não é nessa terra. A nossa casa, o nosso lugar é no céu, onde Jesus disse que eu vou preparar-vos lugar. E nós sabemos que lá no céu há mansões. Irmãos, já imaginou? Imagine aqui na terra uma mansão que talvez você não tenha condição de comprar. Imagine aí uma enorme casa que você diz, aqui na terra muitos lutam para conquistar uma mansão, muitos lutam para conquistar uma casa, em que uma casa, uma mansão é para quantas pessoas? 5, 6 no máximo. A palavra de Deus diz que há mansões celestiais para cada um de nós. Irmãos, independente de ser a mansão, a melhor parte e a melhor coisa é que nós estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Nós estaremos com o Senhor Jesus eternamente, louvando e adorando Ele na beleza da sua santidade. Não existe coisa melhor. E nessa noite, irmãos, que o Senhor Jesus, com essa palavra que falou meu coração, e com certeza tem falado e está falando ao teu coração, que está aí no Instagram, que está aí no Facebook, está tendo a oportunidade de ouvir. Talvez as virgens loucas também já sabiam, porque elas estavam num casamento, elas sabiam que deveriam estar preparadas. Elas sabiam que é a mesma coisa de hoje. Algumas pessoas estão sabendo que Jesus vai voltar. Assim como foi no tempo de Noé, quando Noé estava construindo aquela arca, que todos diziam, ele é louco, ele está doido, como é que isso aí vai flutuar? Porque nós sabemos que um navio hoje é construído dentro da água. E ali, aquele grande navio, aquele grande Titanic, que foi a arca, foi construído na terra. Aí sim era motivo de chacota. Noé era motivo de chacota, mas a Bíblia fala que Noé, durante 100 anos, ele construiu aquela arca. Durante 100 anos ele dizia, arrependei-vos e se prepare, porque o grande dilúvio virá e todos vão ser destruídos. E eles não deram atenção, até que a chuva começou, e foi chuva muito forte, torrentes de água, e aquele barco, aquela arca começou a flutuar. E a Bíblia fala que as portas se fecharam por fora. Por que as portas se fecharam por fora? Que encaixa exatamente com as portas aqui desse casamento. As portas se fecharam. E quando se fecharam, irmãos, imagine ali a situação de Noé com a sua família, porque só entrou ele e sua família e os animais, e um casal de animais, estavam todos ali dentro. Provavelmente, eu ou você, numa situação daquela, iria abrir a porta para aquelas pessoas escaparem, poderem também sobreviver, poderem também não sofrer aquele desastre, aquela catástrofe. Mas nós vimos que a porta foi fechada por fora. E a porta, meu amigo, minha amiga, ou irmão, irmã que está ouvindo, a porta vai se fechar. Aproveite enquanto a porta está aberta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As portas estão abertas, mas as portas vão se fechar. E encerra aqui dizendo, irmãos, busque ao Senhor. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe. Hoje à noite mesmo, onde na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, aonde essa live está chegando, ore ao Senhor. Fale com Deus. Irmão, mas eu não sei orar. Mas se ajoelhe, ou até mesmo em pé, peça a Deus, Senhor, me aceite.
me perdoe pelos meus pecados. Com certeza você vai sentir como eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E Ele vai te ajudar, e Ele vai te salvar, e Ele vai te libertar. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de podermos falar um pouco da Tua palavra. Nós sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. A todos quanto ouviram, a todos quanto assistiram a essa live, hoje estão assistindo, sejam impactados, sejam moldados pelo Teu Espírito. Este Espírito que convence o pecador. Esse Espírito que transforma e que traz a alegria, que traz a confiança, que traz a nova vida em Cristo. E te agradeço, Senhor, e eu te peço, vai com o Teu Espírito, sopra onde eu não posso ir, mas o Teu Espírito pode. Que Teu Espírito possa estar indo onde as pessoas estão assistindo. A todos quantos estão assistindo essa live, seja impactado pelo Teu Espírito. E que possam ter a oportunidade, para não serem como as virgens loucas, ficarem do lado de fora, mas que possam ser como as virgens prudentes, participar, entrar e reinar contigo para sempre. É isso que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui e por estar participando desta live. No nome de Jesus. Amém.